Você já teve aquela sensação de que sua alma está prestes a explodir de alegria sem motivo aparente? Como se algo dentro de você soubesse, mesmo sem explicação, que está tudo sob controle. Talvez não haja música tocando, ninguém ao redor, nenhuma conquista recente, mas o seu espírito sabe Deus está cuidando de tudo. E é sobre isso que quero falar com você hoje. Este não é apenas mais um vídeo. É um convite sagrado, um despertar interior, um chamado para celebrar com profundidade uma verdade que pode transformar seu modo de viver. O Salmo 100 é mais do que um cântico bonito. Ele é uma convocação espiritual. Um portal que se abre para nos lembrar do valor do louvor genuíno, da força da gratidão e do poder que há em reconhecer a presença viva de Deus em cada detalhe da nossa jornada. Aqui, cada palavra carrega uma semente divina. E quando essa semente encontra solo fértil, ou seja, um coração aberto, ela floresce em adoração, cura e renascimento. Hoje vamos mergulhar nesse salmo com mais do que os olhos. Vamos com o coração. Porque não se trata apenas de entender o texto, mas de permitir que ele nos transforme por dentro. Que essa mensagem seja como uma chama que reacende a sua fé, como um abraço do céu que lembra você nunca esteve sozinho. Então, respira fundo. Solte por um instante o peso das pressões e preocupações. Fique comigo até o fim. Cada trecho foi preparado com zelo para levar você a um lugar mais alto, um lugar de encontro com o sagrado. Podemos começar? O Salmo 100 começa com uma explosão de entusiasmo. Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras. Essa não é uma sugestão tímida. É um grito de celebração que rompe os muros da rotina e invade os lugares onde o cansaço tentou se instalar. Essa palavra nos chama a colocar o coração na frente da lógica, a entoar um louvor que não depende de circunstâncias, mas de convicção. Quando a Bíblia nos convida a celebrar, ela não está ignorando nossas dores, nossos medos ou angústias. Pelo contrário, ela está nos revelando um caminho. O louvor como arma, como antídoto, como ponte entre o desespero e a esperança. Celebrar com júbilo não é um ato superficial, é uma decisão espiritual. É dizer mesmo sem entender tudo, eu escolho confiar. Você já percebeu como a adoração verdadeira transforma o ambiente? Já sentiu a atmosfera mudar quando alguém decide, mesmo em lágrimas, louvar a Deus? O Salmo 100 nos leva para esse lugar onde não importa a condição externa, porque o que nos move vem de dentro, do espírito conectado ao eterno. Esse salmo também é uma convocação universal. Todas as terras, ou seja, todas as vozes, todos os povos, todas as histórias. Não importa de onde você vem ou o que você passou, o convite também é para você. O Deus que criou os céus também quer ouvir a sua voz. Ele não exige perfeição, ele quer sinceridade. Imagine agora o seu coração como um altar. Imagine sua voz como uma oferenda viva. Ao começar a louvar, você não está apenas cantando palavras antigas, você está ecoando uma verdade que ressoa desde o princípio. Deus é digno de todo louvor. Quando dizemos celebrar com júbilo, estamos reconhecendo que o louvor não é uma obrigação fria, mas uma explosão interior de reconhecimento pela presença de Deus. O Salmo 100 nos leva a um lugar onde o coração transborda, onde não existe espaço para murmuração, porque a alma está ocupada demais se rendendo à beleza de quem Deus é. Essa celebração não é apenas sonora, ela é existencial. É como se cada célula do nosso corpo se colocasse em reverência, dançando ao som de uma verdade que não pode ser ignorada. Deus é bom, fiel e digno. Louvar é uma forma de enxergar com clareza espiritual. É olhar para além do caos e enxergar o Criador organizando tudo. O salmista não escreve apenas como quem ensina, ele fala como quem já foi profundamente transformado por essa experiência. Por isso, ele insiste em servir ao Senhor com alegria. Isso mesmo, servir com alegria. Não por obrigação. Não por medo. Mas porque descobriu-se o privilégio de pertencer ao reino. E aqui está algo poderoso: alegria não é ausência de problemas. Alegria é presença de sentido. A alma que serve ao Senhor com alegria sabe que está vivendo com propósito.
Sabe que cada gesto, cada ato, cada decisão se conecta a algo eterno. E isso muda tudo. Mesmo as pequenas ações ganham valor eterno quando feitas com o coração cheio de fé. Talvez você esteja cansado de servir, talvez a rotina tenha te esvaziado. Mas hoje, Deus está relembrando que o verdadeiro serviço nasce da alegria de estar em sua presença. O que antes era fardo, pode voltar a ser leveza. O que parecia repetição, pode ser renovação. É o louvor que transforma o serviço em adoração. Apresentai-vos diante dele com cântico. É o que diz o próximo versículo. Mas repare, o texto não diz para chegarmos diante de Deus com justificativas, defesas ou máscaras. Ele diz: chegue com cântico, com louvor, com rendição, com coração quebrantado. Porque Deus não está interessado nas armaduras que você veste para sobreviver ao mundo, mas sim na sua essência, na sua verdade. Há algo especial que acontece quando nos colocamos diante de Deus com cânticos sinceros. Não é sobre afinação ou performance. É sobre abrir o coração e deixar que a alma fale através da adoração. Às vezes, o cântico nasce da alegria. Outras vezes, ele vem da dor. Mas quando é verdadeiro, Deus o recebe como aroma suave. Muitos vivem distantes de Deus porque acham que precisam estar bem para se aproximar. Mas o Salmo 100 nos mostra o oposto. Não é o nosso estado emocional que nos qualifica para adorar. É a verdade da nossa entrega. Mesmo chorando, mesmo em ruínas, somos convidados a nos apresentar diante dele com cânticos. E algo acontece quando fazemos isso. A atmosfera muda. Não apenas ao nosso redor, mas dentro de nós. É como se o céu se inclinasse para ouvir aquele que, em meio ao caos, ainda escolhe louvar. E esse movimento espiritual, essa conexão viva, reacende tudo o que parecia apagado: fé, ânimo, direção, esperança. Por isso, não subestime o poder de um cântico levantado no meio da tempestade. Ele pode ser o marco de um novo tempo. Um divisor de águas entre o ontem de dor e o amanhã de propósito. Cantar diante de Deus é declarar, ainda que tudo falhe, o Senhor é a minha força e a minha canção. No versículo seguinte, encontramos uma das declarações mais poderosas de todo o Salmo 100. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Aqui não há espaço para dúvidas ou suposições. É um chamado à consciência espiritual. Saiba. Tenha certeza. Reconheça. Confie. Vivemos em um mundo que constantemente tenta nos afastar dessa verdade. As vozes do medo, da ansiedade e do orgulho tentam nos convencer de que estamos sozinhos, de que precisamos nos provar, de que não somos suficientes. Mas o Salmo nos puxa de volta para o centro. Você é obra das mãos de Deus. Você pertence a Ele. Isso muda tudo. Muda a forma como enfrentamos as dificuldades, como nos enxergamos e como decidimos viver. Se fomos feitos por Ele, então há um propósito escrito em cada detalhe da nossa existência. Nenhuma dor é desperdiçada. Nenhuma lágrima é em vão. Deus está nos conduzindo com mãos firmes e amorosas, como um pastor guia seu rebanho. E essa imagem do pastor é profunda. Porque o pastor conhece cada uma de suas ovelhas. Ele sabe o nome, a ferida, o passo mais lento. Ele não abandona. Ele não se desespera com o desvio. Ele vai atrás. Ele busca. Ele cura. Quando o Salmo nos chama de rebanho do seu pastoreio, está nos lembrando de que estamos sob cuidado constante, mesmo quando não sentimos. Talvez hoje você se sinta perdido. Mas saiba, o pastor te conhece. E ele está mais perto do que você imagina. Ele não desistiu de você. Ao contrário, ele está chamando pelo seu nome, convidando você a voltar a sentir a segurança de estar nos braços de quem jamais te deixará. Ao compreender que pertencemos ao rebanho do Senhor, algo começa a se reorganizar dentro de nós. A alma inquieta se acalma. O medo começa a perder força. Afinal,
estar sob os cuidados do pastor não é apenas uma figura poética, é uma realidade espiritual profunda. Ele nos guia com sabedoria, disciplina e amor. E mesmo quando passamos pelo vale escuro, Ele está lá, com vara e cajado, nos protegendo e corrigindo com amor. É por isso que o salmista continua dizendo: entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Olha que poderoso! A chave para acessar os átrios do Senhor é a gratidão. Não é o mérito, nem o esforço, nem a performance religiosa. É o coração agradecido. Um coração que reconhece, mesmo em meio à dor, que Deus continua sendo bom. Gratidão é uma arma espiritual poderosa. Ela muda nossa perspectiva, ilumina o que antes parecia escuro, abre portas onde antes víamos muros. Ser grato não significa negar as dificuldades, significa reconhecê-las, mas escolher enxergar também as bênçãos que caminham ao nosso lado. Porque sempre há algo para agradecer. Quando entramos na presença de Deus com louvor, nos alinhamos com o céu. Trazemos o ambiente do reino para dentro da nossa realidade. E isso muda tudo. Louvar é como abrir janelas em uma casa fechada. A luz entra, o ar circula, a vida se renova. E onde há louvor, há liberdade. O espírito se move com intensidade em ambientes onde a gratidão é genuína. Por isso, mesmo que o dia tenha começado difícil, experimente parar por alguns segundos agora e agradecer. Não pelo que falta, mas pelo que já foi feito. Não pelo que você perdeu, mas pelo que ainda permanece. O louvor que nasce da gratidão é um hino que toca o coração de Deus. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Essas palavras encerram uma sequência poderosa do Salmo 100. E não são apenas instruções, são convites para uma vida com propósito. Render graças é mais do que dizer obrigado, é reconhecer que cada detalhe da nossa história está permeado pela presença de um Deus que nunca nos abandona. Quando bendizemos o nome do Senhor, estamos exaltando quem Ele é, não apenas o que Ele faz. Isso significa que, mesmo quando as circunstâncias não parecem favoráveis, ainda assim escolhemos declarar: Deus é bom. Deus é justo. Deus é fiel. E essa escolha de honrar o nome dele transforma não apenas o ambiente espiritual ao nosso redor, mas também o nosso próprio interior. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas toda vez que você escolhe agradecer, adorar e confiar, mesmo sem ver resultados imediatos, você está plantando sementes eternas. Você está dizendo ao mundo espiritual: eu sei em quem tenho crido. E essa fé agrada o coração de Deus. Há momentos em que as palavras nos faltam, em que a dor parece gritar mais alto do que a esperança. É exatamente nesses momentos que o louvor se torna ainda mais precioso. Porque ele nasce não da emoção, mas da convicção. Ele brota da fé que sabe que Deus está presente, mesmo quando o silêncio parece reinar. Bendizer o nome do Senhor é alinhar nossa boca com o céu. É usar nossas palavras não para reclamar, mas para proclamar vida, cura e restauração. É declarar que não somos vítimas do acaso, mas filhos de um Deus soberano. E quando essa verdade se torna viva em nós, algo muda. O coração se fortalece. A alma se levanta. E a gratidão se transforma em estilo de vida. A parte final do Salmo 100 revela uma das verdades mais reconfortantes de toda a Escritura: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia é eterna, e a sua fidelidade se estende de geração em geração. Essa não é uma simples frase bonita, é uma âncora. Um fundamento. Uma declaração imutável sobre quem Deus é. Em um mundo onde tudo muda, onde sentimentos oscilam e onde as promessas humanas muitas vezes se quebram, o salmista nos lembra que há algo, ou melhor, alguém que permanece para sempre: o Senhor. Ele é bom. Sempre. Mesmo quando a vida tenta nos convencer do contrário. Mesmo quando a dor obscurece o horizonte, sua bondade ainda está lá, firme, sustentando tudo. E sua misericórdia não tem prazo de validade. Ela não expira quando você falha. Ela não desaparece quando você se afasta. Ela é eterna. Renovada a cada manhã. É como um rio que nunca seca,
uma fonte que nunca deixa de jorrar. Você pode ter se sentido indigno, impuro, distante, mas a misericórdia de Deus é maior que a culpa. Ela restaura, levanta, acolhe. E então vem uma promessa que se estende além de nós: sua fidelidade é para todas as gerações. Isso significa que o Deus que foi fiel a seus antepassados é o mesmo que cuidará dos seus filhos e netos. A fidelidade dele não está condicionada ao nosso comportamento, mas sim ao seu caráter. Ele é fiel porque é a própria fidelidade encarnada. Essas verdades nos trazem descanso, um alívio profundo, um senso de segurança que não pode ser abalado pelas circunstâncias. Porque sabemos que aquele que começou a boa obra vai completá-la. E que tudo, absolutamente tudo, está sendo conduzido pelas mãos daquele que é bom, misericordioso e fiel hoje e sempre. Ao entender que a bondade, a misericórdia e a fidelidade de Deus são eternas, somos levados a um lugar de confiança e rendição. Não precisamos mais controlar tudo. Não precisamos temer o amanhã. Porque sabemos que estamos guardados por um amor que não falha. E quando essa convicção desce da mente para o coração, ela muda completamente a forma como enfrentamos a vida. O Salmo 100 deixa de ser apenas um texto bonito e passa a ser um estilo de vida. Ele nos ensina que a adoração não se limita ao templo ou a um momento específico do dia. Ela se torna parte de quem somos. Cada gesto, cada respiração, cada olhar pode ser um ato de louvor quando reconhecemos a presença de Deus em tudo. Talvez, até aqui, você tenha se sentido desconectado. Talvez a rotina tenha abafado sua sensibilidade espiritual. Mas essa mensagem veio como um lembrete do céu: você foi criado para louvar. Não como uma obrigação pesada, mas como uma resposta natural ao amor que te formou. Louvar é a linguagem da alma que reconhece o seu Criador. E quando você volta a louvar de verdade, com sinceridade, sem máscaras, algo acontece. Os grilhões caem. A opressão se desfaz. A alma ganha asas. Porque o louvor nos conecta diretamente à presença de Deus. E onde Ele está, há liberdade, cura, direção e renovo. É nesse ponto que tudo se transforma. A vida ganha um novo brilho. O que antes era peso, se torna leveza. O que antes era dor, se converte em testemunho. E o que parecia perdido, é restaurado. Porque a atmosfera do louvor abre caminho para o impossível acontecer. E quando o céu encontra um coração rendido, o extraordinário se torna realidade. Há uma força misteriosa e poderosa que habita no ato de adorar com sinceridade. O Salmo 100 não nos chama apenas a cantar, ele nos conduz a um estado de consciência em que cada parte do nosso ser reconhece a majestade do Criador. É como se a alma ganhasse voz, e essa voz se unisse ao coral celestial em uma celebração sem fim. E o mais impressionante é que essa adoração não depende das circunstâncias. Ela não espera o momento perfeito, a vida organizada ou a ausência de conflitos. Na verdade, muitas vezes ela nasce justamente do caos, da dor, do esgotamento. Porque nesses momentos, o que sai do coração é o mais puro, é fé em estado bruto. Louvar a Deus no meio das lágrimas é uma das formas mais poderosas de declarar que Ele é soberano. É quando dizemos, mesmo com a voz trêmula: tu ainda és digno. Tu ainda és bom. E esse tipo de louvor toca o céu. Ele se eleva como um perfume raro, porque vem de um lugar onde não há máscaras, apenas verdade. O louvor também nos reposiciona. Ele nos tira da postura de vítimas da vida e nos coloca como filhos amados do Rei. Nos faz lembrar que não estamos à mercê do acaso, mas somos guiados por um Pai cuidadoso que conhece cada passo do nosso caminho. Adorar é relembrar quem Deus é e também quem nós somos nele. E quando isso acontece, tudo muda. Os pesos se aliviam. A mente se clareia. O coração se fortalece. E mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado, algo dentro de você já começou a se transformar. E quando o interior muda, o exterior inevitavelmente será impactado também. O louvor acende luzes onde antes havia apenas escuridão.
A beleza do Salmo 100 é que ele não exige de nós uma fé perfeita, ele apenas nos convida a nos apresentar com sinceridade. E nesse encontro, não há espaço para fingimentos. Deus não está esperando palavras rebuscadas ou uma postura impecável. Ele quer o coração. Ele quer a entrega real. Mesmo que fragmentada, mesmo que cansada. É por isso que louvar também é um ato de coragem. Coragem de confiar quando tudo grita o contrário. Coragem de entregar os fardos que já não conseguimos mais carregar sozinhos. Coragem de declarar com os lábios aquilo que o coração ainda está aprendendo a crer, que Deus é bom, fiel e presente. E quando nos colocamos nesse lugar vulnerável, mais rendido, descobrimos que o louvor é mais do que expressão, é cura. É como se cada palavra entoada desobstruísse o caminho do Espírito dentro de nós. As feridas começam a cicatrizar. O espírito se reveste de força. A alma encontra repouso. Não é à toa que tantas vezes, na Bíblia, a adoração precede a vitória. Foi assim com Josafá, com Paulo e Silas, com tantos outros. Antes do livramento, veio o louvor. Porque louvar em meio à batalha é uma declaração de fé poderosa. É como dizer: eu já vejo a vitória, mesmo antes dela chegar. Esse é o convite para hoje. Não importa como você começou o dia, nem o que está enfrentando agora. Há um caminho de retorno, um altar invisível que está à sua espera. E basta um cântico, ainda que sussurrado, ainda que sem força, para reacender a chama. Deus está pronto para receber a sua adoração. Ele nunca parou de ouvir. Em muitos momentos da vida, procuramos respostas imediatas, soluções rápidas, saídas visíveis. Mas há segredos que só são revelados quando paramos de correr e começamos a adorar. O louvor não é apenas uma expressão de gratidão, ele é uma chave espiritual que nos permite acessar lugares profundos no coração de Deus. Quando o salmista nos convida a entrar pelos átrios do Senhor com louvor, ele está falando de um lugar de intimidade. O átrio era a antessala do sagrado, o espaço onde se preparava o coração para o encontro com o Altíssimo. E ainda hoje, esse princípio permanece: quem louva, entra. Quem adora, se aproxima. À medida que o coração se curva em adoração, a alma se eleva. E nesse movimento sagrado, descobrimos que não estamos sozinhos, nunca estivemos. A presença de Deus se manifesta de forma suave, como um vento que nos abraça, como um perfume que invade o ambiente, como uma luz que aquece o interior. Você já sentiu isso? Aquele momento em que tudo parece parar, e mesmo sem palavras, você sabe: Deus está aqui. Isso é o que o Salmo 100 nos oferece. Não apenas uma prática espiritual, mas um reencontro com a essência do nosso ser. Fomos criados para isso. Para adorar, para nos conectar, para viver em comunhão com o Eterno. E talvez, nesse exato momento, essa conexão esteja acontecendo. Talvez sua alma esteja sendo tocada agora mesmo por essa atmosfera de louvor. Não resista. Deixe-se envolver. Permita que o Espírito de Deus invada os espaços vazios, cure os pedaços partidos e reacenda a alegria de viver com Ele, por Ele e para Ele. Ao continuar mergulhando no espírito do Salmo 100, somos convidados a perceber que o louvor é mais do que um momento, é um estilo de vida. Uma postura diária diante da existência. Louvar não é apenas cantar em um culto ou repetir palavras, é caminhar com consciência de que cada passo é sustentado por um Deus que cuida, que guia, que ama sem medidas. E é por isso que o verdadeiro louvor se manifesta também nas pequenas coisas. No acordar e agradecer. No respirar fundo e reconhecer que existe um propósito. No servir com alegria, mesmo quando ninguém vê. No perdoar, no amar, no recomeçar. Cada atitude que nasce da gratidão e da fé se transforma em louvor silencioso, mas poderoso. Esse salmo nos ensina a viver com os olhos atentos à bondade divina. Porque quem vê Deus nos detalhes aprende a andar com leveza, com esperança, com paz. E esse olhar é treinado através da adoração. Quanto mais louvamos, mais sensíveis nos tornamos à ação do Espírito.
Começamos a notar o invisível, a valorizar o que parecia comum, a discernir o sagrado em meio ao simples. É assim que o louvor vai nos moldando. Vai tirando de nós a pressa, o ego, a ansiedade e colocando em seu lugar uma confiança serena, uma alegria profunda, uma esperança firme. Não porque tudo está perfeito, mas porque sabemos que aquele que nos fez está conosco e isso basta. Se você sente que se perdeu no caminho, se esqueceu de como é viver assim, não se culpe. Apenas volte. Volte para o lugar onde tudo começou. O lugar da gratidão. O lugar do louvor. Deus nunca fechou as portas. E o som da sua adoração ainda tem poder para mover o céu e transformar a sua história. O louvor, quando se torna prática constante, gera raízes profundas em nossa alma. Ele nos âncora, mesmo em tempos de instabilidade. Nos protege, mesmo quando os ventos da vida tentam nos arrancar do chão. É como se cada palavra de gratidão lançada ao céu retornasse a nós em forma de força, sabedoria e paz. E há algo ainda mais belo nesse processo: o louvor nos conecta com outros. Ele nos tira da solidão e nos insere numa grande família espiritual. Como diz o próprio Salmo, todas as terras estão convidadas a celebrar. Isso significa que o louvor une vozes, histórias e culturas em um só clamor. É um som que ultrapassa fronteiras, que toca gerações, que cura feridas invisíveis. Quantas vezes um simples cântico já te levantou? Quantas vezes uma palavra de adoração te fez continuar? Isso não é coincidência, é a força do louvor operando de maneira invisível, mas real. Quando adoramos, abrimos espaço para que o céu se manifeste na terra. E nesse ambiente, milagres acontecem, corações são curados, caminhos se abrem. O Salmo 100 não é um convite passageiro, é uma convocação para uma vida inteira de celebração. E quanto mais respondemos a esse chamado, mais percebemos que fomos feitos para isso. Que o nosso espírito floresce quando está em sintonia com o louvor. Que o nosso coração se repara quando está voltado ao Criador. Talvez você esteja em silêncio há muito tempo. Talvez sua voz tenha se calado por dor, frustração ou cansaço. Mas hoje, o Espírito Santo está te chamando de volta. Não para te cobrar, mas para te restaurar. Para lembrar que ainda há música dentro de você. E que o céu está pronto para ouvir de novo a sua voz. Chegamos ao final deste mergulho no Salmo 100, mas a verdade é que o louvor nunca termina, ele apenas muda de forma. Ele continua nos gestos simples, nas palavras sinceras, nos silêncios cheios de fé. Ele continua no acordar de amanhã, quando você decidir agradecer antes de reclamar. Ele continua no seu interior, como uma chama que jamais se apaga. A vida com Deus é assim uma jornada de reconhecimento e reconexão. E cada vez que louvamos, estamos voltando para casa. Estamos alinhando nosso coração com o céu. Estamos reafirmando que, mesmo em meio às batalhas, existe um motivo para celebrar. Porque Deus é bom. E Ele continua sendo Deus, acima de tudo. Então, se essa palavra te tocou, se algo despertou dentro de você enquanto caminhamos por esse salmo, não permita que isso fique apenas aqui. Leve adiante. Traga para o seu dia a dia. E se puder, compartilhe essa luz com outros. Porque nunca sabemos o quanto uma simples mensagem pode se tornar a resposta que alguém estava esperando. Você não está só. Há um Deus que te conhece, que te guarda e que se alegra cada vez que você escolhe levantar um cântico, mesmo que seja entre lágrimas. E se essa mensagem fortaleceu sua fé, se ela te fez lembrar de quem você é em Deus, então caminhe mais um pouco com a gente. Aqui, cada vídeo é uma semente. E você é parte dessa colheita. Que o Senhor abençoe sua vida profundamente. E que essa jornada de louvor continue firme no seu coração, dia após dia. Vamos juntos, porque adorar não é um fim, é só o começo.